Bora lá, vamos Então, falar bora. do leilão, como foi, né? Lucão, coloca para a gente na tela o primeiro gráfico que a gente trouxe hoje para o pessoal. Vamos lá. Pessoal, a gente tem nos últimos anos, né, alguns leilões de transmissão que foram acontecendo, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ver como é que está sendo a evolução dos leilões desde 2017, né? O que era a RAP, né? O que é a RAP? É a Receita Anual Permitida, né? Quando você entra num leilão de transmissão, né, a ANEEL ela coloca alguns lotes à disposição para que as empresas, então, deem os lances em cima de uma receita para aquele lote. O que é um lote, né, Fabião? O lote é uma concessão, né, para você executar uma obra dentro de um território, sei lá, né, São Paulo, ligando São Paulo, Minas, São Paulo, Espírito Santo, né? Então, são construção de linhas para fazer a transmissão de energia. E dentro desse lote que a pessoa ganha, concessão, ela tem uma receita anual permitida que começa a ser estipulada pela ANEEL, e a partir dessa RAP estipulada, acontecem os lances. Quem oferece o maior deságio, no caso, né? Quem topa executar pela menor RAP possível, é que ganha, então, aquele lote, aquela concessão. Então, se a gente pegar aqui, com base no conceito, ó, a gente tem a Selic em cada um dos anos, desde 2017. Por que a Selic? Porque a Selic muitas vezes é balizador em cima do custo de capital, né? Quanto que a pessoa está disposta a desembolsar, etc. A empresa, né, no caso. Se a gente pegar aqui, ó, 2017 a gente tem uma RAP que foi ali, que venceu o leilão, foi de 913 milhões, né, aonde a gente teve um deságio de 40% em cima do valor que tinha sido estipulado inicialmente pela ANEEL. Tá? E aí a gente vê 2018, 55%, 46% de deságio, 60% de deságio, 55%. Então, você observa que, apesar da gente ter uma competição que parece que está mais acirrada, né? A gente tem mais players entrando nesses leilões do que anteriormente. O deságio, né, Fabião? A gente fica com um deságio mais ou menos parecido do que já vem acontecendo desde 2017, né? Então a gente chega nesse último leilão de 2023, né, com uma RAP total de 1,2 bi, que fechou, com deságio de 51%. Né? Então, assim, é um deságio maior, né, do que a gente teve em 2017? Sim, mas a gente já teve deságios de 60%, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa oscilação e eu acho que, na média, continua mais ou menos igual. Né? Qual que é a questão das empresas aqui quando ela vence o leilão? Você ter a expertise para você executar o lote que você ganhou, a concessão que você ganhou, o mais rápido possível e com o menor custo. A partir do momento que você consegue entregar aquela concessão, você automaticamente já começa a receber a RAP. Né? Então, aquela grana ela começa a entrar. Se a empresa é boa nessa execução, ela começa a receber antes. Então, vamos supor, vamos pegar o exemplo do Fabião, que lá no edital estava falando que tem que construir em 5 anos. Mas, por hipótese, a empresa consegue executar em 3 anos, ela começa a receber essa concessão, essa RAP, tá, a partir do terceiro ano. Então, isso acaba sendo muito interessante, porque apesar de ter um deságio grande que a gente vê nesse ponto aqui, né, a empresa ela consegue recuperar, né, esse investimento, né, e regularizar o valor investido, que até ter uma TIR mais interessante, né, com essa entrega bem executada num período mais curto. Por isso que é importante quando a gente pega players que têm expertise para executar esses projetos, porque senão, como são projetos muito grandes, pode virar um prejuízo e não conseguir chegar ao final da execução. A gente falou da média histórica. Como é que foi o resultado desse último leilão? Né? Que são as empresas que ganharam. Nós tivemos nesse último leilão 9 lotes. Né? Então você pega ali, o primeiro lote, quem ganhou foi o consórcio que chama Gênesis. Peraí, Tá? Jean, tem o Patrick só, desculpa te interromper, o Patrick fala, mas não respondem o que é deságio. Deságio, Patrick, é o desconto que a empresa está querendo
que ela está oferecendo. Ou seja, a ANEEL foi lá e falou: eu dou 200 milhões. A empresa X que ganhou falou: tá bom, eu faço por 100. Vamos supor que ela seja ganhadora. O deságio é de 50%. É isso. Aqui, Fabião, fica mais claro nesse gráfico. Olha só. Boa. Esse primeiro lote do último leilão, quem ganhou foi um consórcio chamado Gênesis. Então, é a primeira barrinha aqui da esquerda. Né? Olha que interessante. O valor de referência, que era o valor que a ANEEL tinha colocado, ou seja, eu pago uma RAP anual de 514 milhões. A Gênesis foi lá, arrematou o lote por 174 milhões. Então ela falou assim: o ANEEL, não precisa ser 514, não. Eu executo por 174. Isso, então, Patrick, gera um deságio de 68%. A diferença de 514 para 174 é de 66%, que está na linhazinha verde ali. Então, você consegue ver exatamente ali cada um dos lotes, né, dos 9 lotes, e qual foi o deságio. Então, no primeiro a gente teve 66%. No segundo, quem ganhou é Rialma. Tá? O valor de referência era de 709 e ela ganhou por 347, que representa 51%. Depois, CYM, 52% de deságio. Furnas, 45%. A Engie, que talvez alguém aqui é acionista, né? Ela teve um valor de referência de 435, pagou 249, um deságio de 42%, ou seja, foi muito bom em relação aos outros, né? E aí a gente tem Celel, a ISA-CETEP, a nossa famosa TRPL, né? Teve um deságio aí de 41% no lote 7. Depois o Gênesis ganhou de novo, no 8, de 55%. E por último, a TRPL ganhou o nono lote com deságio de 50%. Bom, o que a gente pode observar aqui, na minha opinião, e depois eu vou deixar o Fabão fazer as considerações dele, em relação a esses ganhadores. Conforme a gente viu, a média de deságio ela parece muito, né, com o histórico. Né? A gente tem alguns lotes que tem um deságio maior, outros menores, etc. Mas eu vejo que tipo, a Indy conseguiu comprar bem, a ISA também foi bem. Mas o que chama atenção aqui são os lotes que foram ganhos com grandes deságios. Né? Então, você pega, por exemplo, o lote 1, que o consórcio Gênesis ganhou, com deságio de 66%. Né? Quando você vê um negócio desse, você pergunta, quem é Gênesis? Quem é o consórcio Gênesis? Quem é Rialma? Né? Então, na minha opinião, como é um setor muito sexy, muito atrativo, com receitas previsíveis, a gente acaba dando margens para aventureiros entrarem no setor. Me desculpa, mas na minha visão é essa, são aventureiros que estão entrando, e a probabilidade de um deságio tão alto se tornar uma inviabilidade técnica de execução de um projeto desse é muito grande. Tá? Eu li algumas estimativas falando, por exemplo, esse lote 1, que a TIR, que é a taxa interna de retorno dele, era negativa, ou seja, era completamente inviável a execução, a entrega disso. Então, eu vejo que é muito provável que nos próximos anos a gente tenha alguns desses lotes com impossibilidade de execução e a probabilidade de players que têm expertise comprarem essas empresas, esses consórcios, esses lotes, que é o que o Fabão falou do brownfield, né, desses já estão em andamento, né, acredito que possa ser algo muito provável. O que você acha, Fabião? Eu acho assim, Jean, a gente não pode. Quer dizer, é uma empresa que assim, a gente não. Ninguém conhece tão a fundo, né, em relação ao setor de transmissão. A gente tem o respeito normal, né? Tomara que consigam entregar. A gente não reza para que nada de ruim aconteça, tomara que eles entreguem. Mas assim, geralmente, quando uma empresa muito grande que já é do setor há muito tempo não ganha um leilão, a gente não fica triste, não. Muito pelo contrário, a gente fica feliz. Quando vira brownfield, eu já vi muitas vezes essas empresas que não deram conta de entregar quererem vender e pagar, na verdade, para a empresa, para uma empresa, sei lá, como uma Taesa, uma TRPL, assumirem essas construções, tá? Isso acontece, né? Então, eu já fui ver um leilão de transmissão de perto, para vocês terem uma ideia, pessoal. Então, tipo, eu já fui no Allianz, eu sou palmeirense, para quem não sabe, eu já fui no Allianz Parque, e quando eu fui em 2016, 2017, se eu não me engano, estava bem parecido com o Allianz Parque. Então tinha uma galera, tinha indiano, japonês, francês, chinês, holandês, tinha até brasileiro lá, que menos tinha, era brasileiro lá, mas
conversando com alguns executivos lá, por exemplo, da Taesa ou da TRPL naquela época, eu acho que a pegada, o que eles realmente diziam era exatamente isso. Quando aconteciam deságios dessa magnitude, acima de 60%, 70%, o que eles falavam é: quero ver entregar agora, né? Agora já ganharam o leilão, já saíram na capa de jornal, vamos ver se eles entregam, né? Então, como eu falei, nada contra essas novas empresas, tem mercado para todo mundo, tal, mas quem está lá operando há várias décadas não são essas empresas novas que algumas dessas empresas que ganharam. Vamos torcer para que entreguem, enfim, tá tudo certo, tá, pessoal? Mas geralmente é isso que acontece. O fato de uma Taesa não ter ganhado nenhum leilão não significa na prática muita coisa. Para mim, significa como acionista que não valia a pena ganhar o leilão com essas taxas de retorno interna, com esses deságios gigantes. Então, ficamos fora, né? E quando a gente fala de você avaliar um controlador e avaliar o histórico desse controlador para ver se você fica de fora ou não, é justamente o fato de você olhar o histórico e ver se historicamente essas empresas fizeram bons negócios, né? Então, você pega o histórico de uma Taesa que, sempre retribuiu muito bem os acionistas através de dividendos, sempre geraram valor, sempre construíram direitinho antes do prazo de entrega, tal. Isso aconteceu de maneira histórica, frequente, de uma maneira certa. Eles têm uma disciplina de capital, de alocação de capital muito forte. Então, se eles não ganharam, eu, como acionista da Taesa, falo: bom, não era para ganhar, não era para ter sido, beleza. Se eu fosse acionista da TRPL, eu falaria a mesma coisa. Ganharam o que era vantajoso ganhar, ótimo, beleza. Da Engie, enfim, de outras empresas. Eu acho que a gente deve encarar desse jeito.